Olá, Silvia, perfeito. Já estou te vendo muito bem. Tá Bem-vinda. me Obrigado vendo? por ter. Tô Enquadrada? Tá tudo certinho? enquadrado. Agora sim, enquadrado. Alguns anos atrás eu não sei se ia enquadrar na imagem, né, Silvia? É verdade, é verdade mesmo. Show de bola. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um problema no celular, já levamos na autorizada. Eu não vejo a sua imagem aqui, mas eu tenho certeza que você está posicionado e continuamos, seguimos assim sem problema. Eu não sei, a gente não consegue identificar qual é o problema, tá? Já levamos em tudo quanto é canto, já trocamos de celular, não sabemos se é uma questão da conexão aqui, que a gente está muito no interior, mas seguimos em frente, viu? Seguimos em frente, que dá para enxergar perfeitamente. Não vamos mexer mais, tá bom? Tá bom, Quem muito está... obrigado pela informação, Silvia. Eu consigo te ver bem. Vamos pedir para o pessoal confirmar aí, se eles conseguem ver as duas imagens de forma correta aí. A gente vai bater esse papo legal aí na próxima hora. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem uma turma Claudinho está aqui. forte entrando. Claudinho está aqui. Nós já conversamos um pouquinho em conjunto, né? E se você tiver alguma pergunta específica para ele está a postos aqui, vem te responder, tá bom? Tá bom, obrigado, Silvia. Obrigado, Bruna, por ter confirmado. A minha esposa, Bruna, tá na live também. Vilma confirmou, sim, tudo perfeito. Então, vamos lá, Silvia. E Cláudio, muito obrigado de novo pelo tempo de vocês. Eu acabei descobrindo a conta de vocês através do Instagram e fiquei fascinado pela transformação que vocês tiveram com a Low Carb. Então, obrigado pela oportunidade aí de conversar com vocês hoje, essa noite aí, e falar um pouquinho sobre a experiência de vocês nessa transformação aí. Parabéns para vocês dois novamente. Para quem não conhece ainda essa figura, a Silvia e o Cláudio, aí, sigam a conta deles e deem uma olhada nas fotos que eles postaram da transformação antes e depois da low carb, só para título de educação. Muito interessante a transformação de vocês. Então vamos lá, Obrigada. Silvia, vamos dar começo aí ao nosso papo aí, tem bastante coisa para conversar. Vamos começar pelo ponto de partida, como que vocês decidiram, né, fazer essa transformação, né, e principalmente entrar no mundo da low carb, através de que meios vocês se conectaram e se informaram para fazer essa transformação na vida de vocês? Ok, antes eu queria agradecer o convite e agradecer também o seu cavalheirismo, né? Outro dia num post você comentou que eu tinha 50 e poucos anos, fiquei muito lisonjeada, mas nós temos que ser muito transparentes, né? Como nós somos o tempo todo. Eu completei 74 anos agora em setembro e o Cláudio tem 73, tá? O Cláudio faz em junho e eu faço em setembro. Então nós somos senhores septuagenários, tá? Sensacional, passa a fórmula já para nós aí, tá dando muito certo isso daí. Ah, é muito simples. Depois, no decorrer da conversa, a gente vai contando. Com relação ao início, eu conheci a Low Carb em 2014. Quem me indicou foi meu filho, através de um blog, de uma plataforma do Dr. Souto, tá? E naquela época, eu era vegetariana, já colocando, né, de pronto para você, eu fui vegetariana durante 40 anos da minha vida. E porque eu achava que a carne me fazia mal. Eu tinha um problema digestivo e eu achava que a carne me fazia mal. Então eu fui espontaneamente excluindo a carne, passei 40 anos como vegetariana, me alimentando à base de grãos e vegetais e folhas e muito pão e muita massa. Era a base da minha alimentação. E conheci o Dr. Souto em 2014. Eu sempre tive muita facilidade para emagrecer e muito mais facilidade para engordar. Eu comecei a engordar com 13 anos de idade e em 2014 eu estava bem obesa, já não me pesava regularmente, mas já estava bem acima do peso. Eu mantive o peso durante muitos anos com medicamentos, com anfetaminas, com aquelas coisas do século passado. E aí, com o Dr. Souto, eu conheci a low carb e eu emagreci 30 quilos. Né? Como vegetariana. Deixa eu desligar aqui o meu celular. Emagreci 30 quilos, mas eu não me reconhecia, Gabriel.
eu olhava no espelho e era outra pessoa, sabe? Eu fiquei muito enrugada, fiquei muito flácida, eu andava com um chale no pescoço porque caiu tudo, era muito ruim, muito ruim. E aí fui engordando, 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 até que em 2019 eu tomei a decisão, por conta de um choque que a minha neta mais nova me deu, na época ela tinha 9 anos de idade, ela comentou comigo que ela estava muito preocupada comigo, porque ela tinha aprendido que a obesidade era uma doença, eu estava muito obesa e eu já era muito idosa e eu ia morrer logo. Em decorrência da obesidade, pelo que ela tinha aprendido. E ela não queria que eu morresse, que ela ia ficar muito triste. Aí isso me deu um choque de realidade, uma pancada, né? Assim, eu falei, não, então eu vou retomar. E aí eu estava com quase 100 quilos. Né? O último peso que eu fiz era 92 quilos, só que eu continuei engordando por uma foto que eu te mandei. Depois pode até publicar, eu cheguei a quase 100 quilos, como é evidente naquela foto, né? E aí comecei em 2019, sozinha, né? Porque eu achava que eu sabia bem o caminho, e o Cláudio não foi. O Cláudio nunca foi muito obeso, ele era diabético, ele é cardíaco, fez uma cirurgia, tem 2 stents, teve um infarto, mas ele não queria mudar, não queria, porque assim... Por que ele não quis mudar logo de início? Porque eu não era uma pessoa resistente. Eu fazia por um tempo, largava e voltava para aquela vida de novo. Então ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Quando a minha nora quis fazer o perfil, a minha filha disse para mim, mas mãe, não é melhor você esperar? Porque você começa e sempre para, começa e sempre para. Mas a diferença, Gabriel, um recado que eu queria deixar muito forte aqui para as pessoas, a situação é a seguinte, não adianta você emagrecer só por estética, você tem que ter um propósito. É verdade. E com aquela chacoalhada da minha neta, eu entendi que eu tinha um propósito. Eu trabalhei muito para ter uma independência financeira, que graças a Deus eu consegui. Mas aí eu comecei a pensar em cima das palavras dela. Eu não teria independência física. Eu ia ser uma pessoa com uma boa reserva econômica, com uma boa aposentadoria, mas dependendo de pessoas para me levantar, para me levar ao banheiro, para me dar banho. E aí eu decidi que eu ia buscar a minha independência física. Então essa foi a mola propulsora da mudança, né? A busca pela independência, já que eu tinha a financeira, pela independência física. Repetindo, o que realmente leva a gente ao sucesso é ter um propósito muito definido, muito claro. Parabéns de novo por essa transformação. Eu concordo de gênero e grau com todas as palavras que você falou aí. A gente tem que ter um propósito e também focar no processo, né, Silvia? Porque assim, existem dias bons, existem dias ruins, existem altos e baixos. Então, se a gente sempre fica focando, quantos quilos a gente vai perder, vou ficar magro para a festa de final de ano. Se a gente sempre ficar focando no objetivo, a gente acaba perdendo um pouco esse aprendizado durante o processo, né? Porque é o processo que a gente vai se observar, é no processo que a gente vai dizer, eu comi esse alimento, beleza, agora estou sentindo menos fome, interessante, eu estou aprendendo um pouco com o processo. Aí você toma nota, eu gosto muito de tomar notas, gosto muito de ler depois as notas e refletir, fazer uma espécie de diário. Então, eu acho que é muito importante o que tu falaste aí também, né? Porque muitas pessoas ficam naquela expectativa, né? Assim, eu vou fazer um jejum de, sei lá, 10 dias, vou emagrecer 10 quilos, que realmente emagrece, só que não é temporário, é um processo, né? Você aprende uma ferramenta que você vai poder depois utilizar para o resto da vida. Então, muito legal essa compartilhamento aí que você fizeste. E com certeza a sua neta deve estar super, super orgulhosa de vocês dois, né, Silvia? E por causa sua, o Cláudio também embarcou nessa viagem, né? Embarcou. O Cláudio entrou, no final de 2019, eu havia emagrecido 20 quilos, mas eu ainda, tinha muito a perder, eu entrei num platô, e a minha filha me deu um insight muito interessante, porque como nós estávamos afastados, ela se preocupava muito de nós não termos um acompanhamento sistemático, e ela insistia para eu procurar um geriatra.
E aí eu fui procurar um geriatra, só que eu procurei da integrativa, lá na lista do Dr. Souto, e encontrei um anjo na minha vida, que foi o Dr. Estevão Jorge, que é especializado em longevidade. Ele é nutrólogo também e especializado em longevidade. E aí eu voei. Aí com ele eu voei. E uma coisa muito importante, nessa época, nesse primeiro ano em que eu emagreci os 20 quilos sozinha, eu tinha um conhecimento relativo de estudar, ler, né, acompanhar o Souto, acompanhar algumas pessoas, mas eu não tinha a essência do negócio. Por exemplo, eu estava voltando a comer carne por conta de uma hematologista. Eu tive 4 pneumonias sequentes, recidivas, e numa das internações ela me deu um ultimátum: ou você volta a se alimentar com proteína animal, comer carne vermelha, ou nós vamos ter que entrar com transfusão de sangue. Eu tinha uma ferritina, Gabriel, de 4. Eu Nossa, não levantava mais sozinha. Eu não levantava mais sozinha. Era uma coisa assim de se arrastar. E aí, o doutor Estevão Jorge, assim, de pronto, ele não aliviou o meu lado. É um anjo mesmo. Ele determinou que eu comesse 90 gramas de proteína por dia. uhum. Né? 90 gramas é equivalente a 300, entre 300 e 400 gramas de carnes. Você É. imagina para uma vegetariana, de repente, comer isso. Era um drama. E aí, como é que você gerenciou, Silvia? Porque vai um pouco contra os princípios do vegetarianismo, né? Não, eu não tinha princípios, eu nunca fiz por ideologia. Certo. Eu fazia por saúde, porque achava que eu me sentia mal comendo carne. Uhum. E fui descobrir depois que o que me adoecia era o glúten. Eu tenho uma intolerância não celíaca ao glúten. Não posso comer glúten de hipótese nenhuma. Eu tenho muitas alergias, muitas intolerâncias, mas a do glúten é a mais agressiva. Eu realmente não posso comer glúten. E tudo que eu passava, eu reputava a carne, na verdade, era o glúten. Quando eu tirei as farinhas, eu comecei a melhorar. Só que assim, eu não tinha o hábito de comer a carne. Uhum. Então era tudo pesado, eu tinha que fazer eu aprendi com o doutor Estevão a usar o Fat Secret. Eu tinha que pesar a alimentação, tinha que fazer um diário alimentar, Uhum. tá? Que é uma ferramenta essencial para quem quer chegar nos objetivos de saúde. Ter um diário alimentar é essencial. E o Claudinho era o responsável por me fazer comer. Ele ficava eu não queria mais, dava 2 colheradas, eu não gostava da textura da carne. Eu tinha desaprendido a comer a textura da carne, né? Uhum. E aí ele ia dando de garfada, não mais uma garfada, mais um pedacinho. E eu comecei comendo 30 gramas, depois 35, e foi assim um processo. Hoje eu como 400 gramas de carne numa refeição, brincando. Que bacana, é muito legal esse aspecto que você comentaste também da gente educacional, né? Com o Fat Secret é um aplicativo tão fácil de utilizar no smartphone e a gente vai, na verdade, estudando a composição dos alimentos, né? Os macronutrientes, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de carboidratos. Então, é uma ferramenta bastante interessante a título educacional, né? A gente começa a Sim, aprender o que a gente está consumindo, na verdade, né? Coisas que a gente nunca ligou, né? Alguns anos atrás, né, Silvia? Eu nunca me importei com composição de nutrientes em qualquer que fosse o alimento, mas à medida que a gente vai se cuidando, a gente vai ficando mais curioso, né? E vai controlando isso. Então, muito legal também, é uma ótima dica aí tua. Muito legal. Silvia, você comentaste que o Cláudio passou por algumas dificuldades de saúde. Com certeza, hoje ele vê os benefícios desse estilo de vida que vocês levam, um low carb. Você, estando na Lion Diet, que nós vamos comentar também na live, muito interessante essa abordagem. Estou curioso para conversar contigo também. A pergunta que eu te faço é: quais os problemas de saúde você tinha antes de fazer essa transição para low carb e quais os benefícios que você vê hoje em termos dos marcadores de inflamação no seu corpo? Acredito que você faça exames regulares e acompanhamento. Quais os marcadores que mais assim mostram a eficácia dessa abordagem aí low carb? olha,
Gabriel, é assim, eu sou um caso um pouco atípico, porque mesmo beirando 100 quilos com 1,54 m, eu nunca tive resistência à insulina, nunca tive colesterol alterado, nunca tive pressão alterada. É um caso bem Uhum. atípico, tá? Mas eu tinha um problema seríssimo digestivo e um problema intestinal. Eu tinha obstipação intestinal de ter que ir ao hospital, porque o meu intestino ficava uma semana, 10 dias sem funcionar. Nossa. Hoje nós sabemos que era o excesso de fibras, Uhum. né? Por ignorância, eu vivia à base de fibras, né? Vivia à base de verduras e grãos, e também riquíssimos em antinutrientes. Hoje se sabe tudo isso, mas antes, há 20 anos atrás, ninguém comentava isso. Era uma dieta aparentemente saudável, né? Então, o que a low carb me trouxe foi essa melhora assustadora, assim, incrível da condição digestiva e intestinal, tá? Meu intestino hoje é perfeito, é assim, aquele de fotografia, funciona religiosamente, super bem. Não, eu tinha, você viu pelas fotos o tamanho da minha barriga, era gigantesca, parecia uma grávida de 12 meses, assim. Era um estufamento, né? Uhum. E isso graças ao excesso de fibras e glúten. Então, no meu caso, foi essa base, foi a base. E o emagrecimento que me trouxe outra qualidade de vida, né? Agora, com relação ao Claudinho, ele era cardíaco, né? Uhum. Como eu disse, ele fez uma cirurgia, ele teve um infarto, fez uma cirurgia cardíaca, colocou 2 estentes, e ele já estava diabético, ele já tinha os índices todos alterados. E o Claudinho, em um ano de low carb, ele entrou em remissão do diabetes. Os exames Nossa. dele, todos perfeitos, hemoglobina glicada, insulina, nós fazemos anualmente, fizemos agora, semana passada, até para entrar na Lion Diet, nós fizemos, né? Porque nós temos que ter responsabilidade. Nós estamos um pouco afastados da família, moramos só os dois sozinhos, né, numa cidade sem nenhum parente próximo. Então, nós cuidamos muito para não alarmar, não dar susto em ninguém, né? E somos responsáveis pela nossa saúde. Fizemos os exames e os resultados foram excelentes. A minha glicada está 5,4, a minha insulina é Nossa. bem baixa, do Cláudio também abaixou bastante. Ele mudou completamente a condição dele. Ele tinha um inchaço nos tornozelos, que é por conta das estatinas também, melhorou muito. Então, o ganho de saúde geral do Cláudio, embora ele não fosse tão obeso, ele emagreceu só 14 quilos, né? Embora ele não tivesse uma obesidade mórbida como a minha, ele se beneficiou, em termos de saúde, até mais do que eu, Uhum. né? Instantaneamente, porque colocar um diabetes em remissão é para poucos, né? É Não é para fácil. poucos. É para poucos e exige muita disciplina e força de vontade também, né, Silvia? A gente conversa com vários familiares e a gente explica mais ou menos, né, dos nossos hábitos alimentares hoje. Aqui em casa é eu na carnívora, daí a minha esposa seguindo low carb, cetogênica, meu filho se cuidando também, de vez em quando faz jejum comigo. E é muito difícil da gente explicar para alguns familiares assim dessa abordagem e a pessoa experimentar, né? Então vocês dois, eu acho que como vocês eram unidos, vocês pegaram isso junto. Claro, o Cláudio já através do teu exemplo, né, Silvia, ele já percebia os benefícios que tu estava tendo, né, com essa abordagem aí. Sim. E ele então ficou, eu acho que curioso para embarcar e que legal, né? Quando as pessoas descobrem isso junto e conseguem manter isso a longo prazo, né? Eu compartilhei hoje ou ontem uma enquete num canal que eu tenho no Instagram, a Vivendo em Cetose se chama, e eu perguntei exatamente isso: qual a maior dificuldade de vocês continuarem na dieta carnívora? E a maioria do pessoal respondeu a consistência. A consistência. Então, assim, ó, muita gente fala, eu consegui ficar uma semana na carnívora, eu consegui ficar 10 dias na carnívora, mas muita gente reporta a dificuldade de manter essa disciplina. E você, Silvia, tu e o Cláudio, qual que foi assim o sucesso da transformação de vocês? Em seguir uma dieta low carb e depois, enfim, partir para carnívora? Não
foi direto para carnívora. Eu, na verdade, quando nós entramos em 2020, meados de 2020, nós entramos na internet, eu sempre falo que eu tenho o privilégio de receber uns anjos na minha vida. Um dos nossos primeiros seguidores foi o professor Diego, o saudoso professor Diego, que era um emérito carnívoro, né? E eu, naquela época, eu já estava com o doutor Estevão, eu estava numa cetogênica, mas eu não me dou bem na cetogênica, fazendo um parênteses aqui, eu sou a louca da gordura, aí eu como muita gordura. A louca da gordura é ótima. Eu sou a louca da gordura, eu adoro a gordura, adoro uma manteiga, adoro café com manteiga, mas aí em termos, porque assim, nós não contamos calorias, mas calorias importam, como diz a minha querida Carol Deschamps, a gente não, eu acabo extrapolando na gordura, essa é a verdade. Aí o doutor Estevão me colocou na Page 4, do Eric Westman, que é uma cetogênica mais moderada. Aí passou para 100 gramas de proteína por dia, né? 100 gramas de proteína, já eram entre 400 e 500 gramas de proteína animal por dia, uma xícara de vegetais de baixo amido e 2 xícaras de salada. E aí eu voei, eu emagreci muito, 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 então essa foi a minha passagem, e aí eu voltei para low carb. Aí eu já sabia manejar. Tem um detalhe muito interessante aí, que eu não cozinhava. Eu sempre trabalhei muito, viajei muito, então eu deleguei essa tarefa para uma funcionária e não sabia nem mexer mais nos botões do fogão, mais do fogão. E aí eu sempre brinco que a pandemia para nós trouxe essa necessidade da volta ao básico, sabe? Então, eu tive que me reapresentar ao fogão. Eu cozinhei muito quando eu tinha os filhos pequenos, eu sempre fui muito natureba. Então, eu reaprendi a cozinhar e isso foi muito bom. E depois eu fui estudando. Isso é importante, a gente buscar sempre novos conhecimentos. E eu aprendi a usar o protocolo Proteína e Energia. Tá? O protocolo Proteína e Energia é o que me mantém no peso, porque, para quem não sabe, é o equilíbrio entre carboidrato, gordura e a proteína. A proteína tem que ser sempre o dobro da soma da gordura e carboidrato. Então, você maneja, embora eu não possa extrapolar no carboidrato, porque eu sou uma comedora compulsiva. Qualquer coisa muito adocicada ou muito palatável ou muito saborosa, que tenha algum sabor doce, e me starta uma crise, e aí eu saio comendo tudo que tem pela frente. Mas foi assim que eu me organizei, e depois, com o professor Diego, eu conheci a Andrea Bisi, que é uma nutri fantástica, fiz um protocolo com ela. Na verdade, participei da comunidade dela, e aí eu fui me aproximando da carnívora. Só que eu fazia como pequenos protocolos, sabe? 2 dias, 3 dias, e agora, por conta do Claudinho, nós estamos fazendo com o acompanhamento da Nutri Betina, que é da equipe do Dr. Eurípides, nós estamos fazendo uma carnívora Lion Diet estrita, prolongada. Eu propus 10 dias e ela ampliou para 18. Já tô louco para conversar sobre essa experiência. Explica para nós aí um pouco como é que funciona essa Lion Diet. Deixa eu te contar por que ela optou pela dieta carnívora. O Claudinho, ele teve um resultado absurdo com a dieta e com a introdução da atividade física, né? Hoje nós praticamos musculação 4 vezes por semana com um personal, religiosamente. E o resultado dele foi mais assim, exponencial. Ele ganhou massa muscular. Ele é conhecido na academia como um monstro. Assim, é impressionante a força que ele desenvolveu e a musculatura que ele desenvolveu. E ele está muito seco. Ele não tem gordura visceral. Nós fizemos um DEXA recentemente. Ele tem um índice baixíssimo de gordura, só que ele tem um abdômen distendido.
Uhum. Eu brinco que ele tem uma melancia no abdômen, assim. E o doutor Eurípides acha, a Betina também, que isso é um processo inflamatório, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando as causas, o doutor Eurípides pediu alguns exames e bem específicos, né, para ver de onde vem essa infecção, e a Betina se antecipou tratando através da alimentação. Por que nós estamos fazendo isso? Eu fiz uma cirurgia de grande porte ano passado, eu tive um volvo gástrico, eu tinha uma hérnia de hiato, o intestino e o estômago subiram e se alojaram entre o coração e o pulmão. Né? Isso chama um volvo gástrico organoaxial. Foi uma coisa bem grave. E eu fiz a cirurgia graças ao doutor Eurípides. Eu fui dar uma aula, né, de planejamento e organização no curso de um amigo e nós nos cruzamos, eu e o doutor Eurípides, e ele me indicou a equipe de robótica, porque eu já estava desenganada, né, de uma cirurgia de campo aberto, na minha idade era muito difícil. E aí, com essa... No pós-cirúrgico, eu tive que fazer uma dieta como se fosse um bariátrico. E eu tive que fazer alimentação líquida. O esôfago ficou muito machucado, porque ele se retorceu todo, né, durante muito tempo. E eu tive que fazer uma dieta líquida. Tentava reintroduzir pastosa, não conseguia, voltava para a líquida. E depois, quando eu tive alta da dieta líquida, uns 3 meses depois, eu desenvolvi uma disbiose severa. Eu tinha cólicas terríveis, terríveis no intestino delgado. Aí o Eurípides me colocou numa dieta carnívora, tiramos tudo, e aí fomos reintroduzindo, e aí acabamos identificando várias intolerâncias alimentares que eu tenho, a níquel, não posso comer, por exemplo, atum, não posso comer nutes, castanhas, não, então, são várias coisas. Mas isso a gente descobriu através da carnívora, na prática. E eu gostei muito, e o Claudinho acompanhou, e aí dessa vez a gente está reproduzindo o protocolo com o Claudinho para identificar de onde vem essa inflamação, se é alimentar, há uma suspeita que seja um excesso de lácteos, porque ele é fascinado, fissurado num queijo, come queijo demais, então há uma suspeita que seja, e pode ser alguma outra intolerância também, ou até uma inflamação também no intestino, né? E estamos nesse processo investigativo através da carnívora. Completamos hoje 8 dias, 8 dias direto. E a Lion, né, para quem não sabe, é só carnes de ruminantes. Como aqui nós não temos acesso a outras carnes, nós estamos só na carne bovina. Né? Só de carne bovina. E assim, eu sinceramente achei que eu não ia... Na vez que eu fiz, eu era obrigada a fazer, eu não tinha alternativa, eu não conseguia comer outras coisas, eu passava mal. E agora não, eu estou muito bem, dando a fazer espontaneamente. Eu falei, não vou conseguir. Falei para a Betina, não vou conseguir. Ela falou, vamos tentar. E estou aqui 8 dias, firme e forte, super disposta, dormindo super bem. Uma pergunta que sempre me fazem, o intestino funciona super bem, menos volume, né? Menos volume, porque a carne é muito mais absorvida, então nós temos menos volume fecal, mas o intestino funciona extremamente bem. Né? E o restante, as mil maravilhas, uma acuidade mental, assim, uma rapidez mental até. Gabriel, sabe que dá a carnívora estrita? Ela está me dando a mesma sensação de um jejum mais longo, sabe? É muito interessante, porque eu num jejum mais longo, eu fico muito arguta, eu fico muito ligada no 220, minha mente fica a milhão, assim, e eu estou tendo essa sensação muito prazerosa com a carnívora estrita, muito prazerosa. Está sendo uma experiência muito positiva, muito positiva. Muito interessante. Tu chegaste a medir teus níveis de cetose, Silvia, recentemente? Não,
Tá. Não, eu não tenho interesse, assim, e a Betina também não achou necessário, né? A gente não tem interesse. Eu sei pela acidose, né? Pelo hálito, eu sei porque eu já medi cetose há um tempo atrás. Em 2014, quando eu fiz a primeira vez, eu medi a cetose. Uhum. Agora, desde 2019, eu nem comprei o marcador. Mas eu tenho certeza, pela disposição, por estar lépida e faceira como nós estamos, eu tenho certeza que nós estamos em cetose. Você sente muito esse hálito meio adocicado, né? Meio diferente, é diferente. Mas não É. medidas, não. O que nós estamos fazendo é um diário, né? E medidas, eu sei que está todo mundo curioso para saber, né? Se emagrece, se não emagrece. Você quer que fale já? Se emagrece ou não emagrece? Manda ver, manda ver. Vamos largar, tem tanta coisa para compartilhar aí, o pessoal tá curioso. Então, eu estava com um pouquinho de excesso de peso, o meu peso ideal é 53 quilos, e eu fiz uma viagem em julho, agosto, e trouxe 3 quilos na bagagem e fui para 57. Uhum. Fui para 57 quilos e hoje eu estou com quanto, Claudinho? 55. Hoje eu estou com 55. Então, eu eliminei 2 quilos numa semana. E Perfeito. você, Claudinho? Eu, 2,5 kg. Claudinho eliminou 2,5 kg, sendo que ele estava bem seco, Aham. tá? Então, isso a gente é bem provável que seja inflamação. Agora, o mais surpreendente é quanto o Claudinho perdeu de cintura, de abdômen. Quanto foi? 5 centímetros. 5 centímetros de abdômen em uma semana. Nossa, isso é impressionante, né? Às vezes o peso não fala todo, não revela todo o segredo, né? Assim, a circunferência nossa é um fator importantíssimo, né? Principalmente porque a gordura visceral é o que mais prejudica, né? A inflamação no corpo, né? A gordura entre os órgãos é a mais perigosa que tem e uma recomendação é fazer através da medida da cintura, né? Para ver esse Exatamente. processo de desinflamação do corpo. Então, excelente, 5 centímetros em uma semana é sensacional. E como tu É falaste, né, fantástico. Silvia, eu observo isso também quando a pessoa chega próxima do peso normal, do peso ideal, de acordo com a altura, né? Ela tem, com certeza, bem mais dificuldade de emagrecer do que aquelas pessoas que estão em sobrepeso. Então, a gente faz vários jejuns também, né? E no início é legal de ver a empolgação do pessoal. O pessoal diz, Gabriel, eu emagreci 2 quilos em 2 dias de jejum. Eu disse, sim, mas vai com calma, porque muito disso é também água, né? Você vai ter um reganho de cerca de 20% do que você perdeu durante a janela de jejum, seja que você faça 5 dias de jejum, 10 dias de jejum, geralmente vai ter um reganho aí de 20% a 25% natural, isso é somente o equilíbrio de água, né, no corpo, né? Sim. Mas muito bom, sensacional. Esse é um baita progresso e porque, na verdade, o Cláudio, tanto o Cláudio como tu, né, Silvio, vocês não têm mais gordura corporal em excesso, então fica muito mais difícil de vocês emagrecerem em termos de quilos na balança, né? Então, vocês já chegaram num patamar super, super ótimo, desinflamado. E esse efeito que tu comentaste, Silvia, da clareza mental, da rapidez dos pensamentos, é uma coisa sensacional. Eu compartilho também com o pessoal quando eu faço jejuns prolongados. E eu recomendo a todo mundo experimentar isso, porque é difícil você falar, né, Silvia, explicar esse efeito aí de clareza mental, de velocidade no raciocínio, se a pessoa nunca viveu isso. Então, eu falo também, antes de fazer qualquer jejum, procure um bom profissional, procure alguém que tenha uma formação boa e, além de tudo, que seja adepto do jejum também, porque esse profissional ele vai conseguir te auxiliar através da experiência própria, da vivência desse profissional, né? Eu vi que a doutora Andressa Pauleta entrou também na live, então eu conversei com ela outro dia, né? Ela também está na Lion Diet, né? Pelo que eu sei, ela postou hoje o 8º dia da Lion Diet. E, então, muito bacana isso. Coincidência, viu? Nós nem combinamos. Nós vamos fazer uma live na semana que vem, já avisando o pessoal, mas nós nem combinamos, foi coincidência mesmo. Da Lion Diet. Estamos juntas. Eu achei que vocês estavam fazendo o mesmo protocolo, tinham começado juntas, na verdade, não? Pura coincidência, pura coincidência. Não, eu nem tinha antecipado na internet, porque eu nem sabia se nós íamos dar conta, né?
Porque, na verdade, o objetivo mesmo era com o Cláudio. Então, eu quis primeiro ter certeza se ele ia se empolgar, se ele ia fazer, porque o Cláudio ele tem uma característica. Eu faço uma ou duas refeições por dia. O Cláudio belisca o dia todo, Uhum. sabe? Então, achei muito difícil ele... Eu achava que seria muito difícil ele conseguir engrenar na carnívora. Então, não antecipei. Agora a gente está comemorando porque ele está mais disciplinado que eu, assim. Põe lá, eu peso tudo, né, que se come. Eu não estou dando conta de comer toda a porção, né? Ontem, por exemplo, eu não bati a meta de proteína. Mas ele come, ele vai direitinho a toda a Betina determinou 580 gramas de carnes por dia. É muita carne, né? É. Em duas refeições é muita coisa, mas ele está batendo ali, ele está, porque assim, para as pessoas entenderem também, né? Por que esse volume de proteína? A partir dos 40 anos, você tem uma perda acentuada de massa muscular. E depois dos 60, 70 anos, então, um músculo para o idoso é um patrimônio, é como se a sua riqueza está no músculo, porque é ele que vai fazer você tirar o seu traseiro do sofá. É. Então, uma grande preocupação dos profissionais que estão conosco é preservar essa massa muscular que nós ganhamos a duras penas, né? Então, não podemos deixar de bater a meta de 2 gramas de proteína no mínimo por dia. 2 gramas de proteína e a gente mede, usa o Fat Secret e a carne pronta. Não é pensar que, pelo peso ideal, tá, gente? Não adianta, por exemplo, a pessoa está com 100 e tantos quilos, fazer 2 gramas por quilo vai dar um absurdo. É o peso ideal. Eu, por exemplo, meço a minha por 53 quilos, o Cláudio por 70 quilos, tá? Então, o Cláudio tem que comer 140 gramas de proteína por dia, para preservar esse patrimônio muscular que ele angariou aí nesses 3 anos de musculação e mais 4 anos de dieta. Perfeito. Isso que tu comentaste é muito importante, Silvia, porque a maioria do pessoal faz o cálculo de acordo com o peso atual. Na verdade, é o peso ideal, né? Então, se você está pesando atualmente 80 quilos, o peso ideal é 50, então você vai calcular 50, que é o peso ideal, vezes 2, vai dar 100 gramas aí de proteínas diárias, né? Exatamente, Então, exatamente. é super importante esse cálculo aí. Eu fico medindo, eu sou engenheiro, né? Então eu fico medindo a minha cetose o tempo todo, fico medindo a glicemia o tempo todo, faço meus experimentos. Daqui a uns dias nós vamos começar o jejum de 5 dias, então eu fico monitorando todos os dados e fico tentando entender como o meu corpo funciona. É muito interessante, Silvia, perceber que também o excesso de proteína ela vira glicose no corpo, né? Então, alguns dias atrás também, eu sou carnívoro, né? Exagerei um pouco na proteína e acabei saindo de cetose. Eu estava com 0,7, 0,8 e com excesso de proteína, então eu caí para 0,4. Fiz um post também no Instagram para falar para o pessoal, não é que seja ruim de sair de cetose, pessoal, depende muito do objetivo que você quer alcançar, e não é nem tão importante também estar sempre em estado de cetose. O que eu queria mostrar é que nem a Silvia falou de forma muito correta, é importante saber a composição dos alimentos. Então, para quem não está habituado ainda com quantidades de carne, de proteína, de gordura que deve consumir, utiliza um Fat Secret da vida, ou tem outros aplicativos aí também que ajudam vocês a decidir. E depois, no passar dos dias, né, se fica ficando um processo mais natural, você já sabe mais ou menos qual a quantidade de carne você vai consumir durante o dia, em quantas refeições, né? Tem gente que gosta de fazer one meal a day, né, uma refeição ao dia também, em vez de 2 ou 3 refeições, né? Então faz uma refeição carregada. Eu sigo o Dr. Shawn Baker, né, que é um americano aí, Sim. precursor da dieta carnívora. Inclusive, ele estava aqui em Baden-Baden, num congresso final de semana, a gente trocou umas mensagens, ele disse, vai ter um tempinho livre aí, vou passar aí, te dar um oi, mas ele estava dando palestra, ele já estava com a agenda cheia. Cara super acessível, recomendo fortemente a quem tem interesse pela dieta carnívora a ler o livro dele. Foi o livro assim que me abriu para o mundo carnívoro também. Eu li alguns anos, 3, 4 anos atrás. Super, super didático, bem fácil de entender para quem não é da área também. Muito legal. Então, Silvia, com relação à musculação, fiquei muito feliz que tu comentaste sobre isso também, porque muitas pessoas acham que musculação é estética, é ficar bombadão,
enfim, é só questão de beleza, mas na verdade não, né? O melhor investimento que a gente pode fazer a longo prazo é criar músculo, né? Porque como tu bem falaste, a partir de uma certa idade, na verdade, o corpo ele já vai perdendo de forma natural, né? A pessoa Natural. seguindo ou não, né, uma dieta correspondente. A partir de que idade vocês começaram a musculação, Silvia? E de repente está relacionado a essa mudança que vocês fizeram para low carb ou vocês já vinham fazendo musculação antes dessa transformação? Eu era a pessoa mais sedentária do universo. Eu trabalho em home office, Gabriel. Eu inaugurei o home office. Eu trabalho em home office há uns 20 Olha anos. só. E a minha indústria mudou para uma cidade do interior. Eu não queria mais viajar todos os dias. Eu estava muito cansativo. Eu pedi demissão e não aceitaram a minha demissão e montaram uma estação de trabalho. E eu trabalho desde aquela época em casa. Que chique, hein? Não aceitaram a demissão, é? Agora sim, home office forever. Forever. E aí depois você vê, virou uma coisa, hoje todo mundo faz, né, com a pandemia. Mas eu era assim, eu trabalhava, eu tinha um escritório em casa, naquele apartamento de 70 metros que eu te falei, eu não dava 100 passos por dia. Eu tinha uma funcionária, 7h30, 8 horas da manhã eu sentava no escritório, meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, ela aprontava o almoço, eu sentava na mesa, ia ver o jornal na televisão, 10 passos, né, um apartamento minúsculo. Terminava o almoço, terminava o jornal, voltava, trabalhava até 5 horas, 5h30, levantava, voltava para a televisão com um monte de pão e era a minha vida, né? E foi assim até 2019. Em 2019 eu comecei a me movimentar um pouco mais, tá? Mas nada muito sistemático. Comecei a me interessar pelo exercício físico através da convivência com as gurias do curso que eu te falei, que hoje nós somos um grupo de amigas do coração mesmo. E todas elas desenvolvendo o hábito também de fazer exercício. E eu comecei a me interessar por aquilo, decidi, como nós éramos muito neófitos, não tínhamos a menor condição de fazer sozinhos, aqui isolados, né? Nós contratamos um personal no início, em janeiro de 2021. Desde janeiro de 2021, nós estamos com o Fernando, que é o nosso personal querido, e ficamos um ano e meio em casa. Um ano e meio em casa. Começamos com calistenia, depois o Claudinho foi comprando uns equipamentos, compramos um TRX, até que chegou num ponto que, principalmente pelo Claudinho, a carga que nós tínhamos aqui não era mais suficiente, aí a gente avaliou a relação custo-benefício e entendemos que era melhor ir para a academia, e assim foi, estamos na academia há 2 anos. 2 anos de academia, e mudou a vida. A academia teve um lado muito positivo da interação social, né? Uhum. Eu sou muito competitiva, então eu observo, aí eu quero fazer igual, o Cláudio mais do que eu. E a sorte que nós temos o Fernando ali para monitorar e baixar a bola, principalmente do Claudinho, que força muito a carga. E eu já sou mais disciplinada, mas eu aumento a repetição. É muito interessante, né? Cada um tem a sua loucura na cabeça. E foi a melhor coisa que nós fizemos, assim, a nossa evolução é muito evidente em termos de musculatura. Eu nunca tive cintura na minha vida, hoje eu meço assim, nem eu acredito que eu tenho aquele shape, eu uso manequim 36, 38, e assim, a roupa cai super bem, porque você reduz barriga, você reduz aqueles pneuzinhos que a dieta não tira, né? E se ela tira, vai te deixar flácida. Uma coisa muito evidente que eu nunca expus foi o colo e o pescoço, porque aqui era todo enrugado. E isso é peitoral desenvolvido aqui no MOOC. Muito bom, excelente. E uma pergunta, curiosidade, depois que tu compartilhasse as fotos comigo pelo WhatsApp hoje, antes da gente entrar na live, uma curiosidade que ficou, você fez cirurgia plástica tanto na papada quanto na outra parte do corpo, Silvia, você ou o Cláudio, porque é muito impressionante a transformação de vocês. Não fizemos ainda, nós temos vontade de fazer. Eu queria dar uma levantadinha aqui, ó. Você está aqui nos meus planos.
Nós estamos negociando se vai uma viagem ou vai uma levantadinha aqui. Estamos vendo. Nossa! E para ver como não precisa, a gente. Bom, eu olhei as tuas fotos e imaginei, bom, eles fizeram uma cirurgia plástica depois de um certo tempo, porque quando a gente perde muito peso, sobra muita pele, né? Então, eu cheguei a 170 quilos, e daí eu fiz a bariátrica e acabei reduzindo, e depois, no final, eu tive que fazer a cirurgia plástica para remover aquela pele excedente do abdômen, principalmente do abdômen, né? E ainda Sim. tenho um pouco da papadinha aqui e tal, mas é coisa assim que dá para ir gerenciando com um pouquinho mais de colágeno. Eu vou levando adiante, não quero mais cirurgia, já passei por algumas na vida. Mas muito legal a história de vocês, Mas aí tem porque um não. segredinho que a gente não pode omitir aqui do pessoal. Uhum. Em 2020, nesse curso do Dr. Marcelo, eu conheci uma doutora lindíssima, jovem, maravilhosa, e ela era adepta do caldo de ossos. Ah, sim. Aliás, o Dr. Marcelo falava nesse caldo de ossos. Gente, eu confesso que eu achava aquilo horroroso. Eu falava, gente, não é possível comer um negócio desse, não pode. Aí a doutora Daiane me convenceu, um doce de pessoa, me convenceu, falou, Silvia, não fica ruim, experimenta. E ela insistiu tanto, tanto, é outro anjo, né, da minha vida, e eu comecei a fazer e mudou a nossa vida. Então, nós tomamos diariamente 250 ml cada um. Uhum. No inverno, em forma de sopas, de cremes, e no verão, em forma de shakes, de mousse, panacota. A gente mistura o caldo com tudo e fica muito gostoso. Eu faço o caldo neutro, faço o caldo temperado também para fazer as sopas, mas a gente faz o caldo neutro de pata de vaca e pés de galinha, desengordura, e nós tomamos religiosamente. E eu descobri que essa coisa da pele era do caldo de ossos numa live que eu fiz, acho que em 2021, com o doutor Pedro Caçador, que é um cardiologista e nutrólogo. Porque eu comentei com ele que o meu cabelo estava escurecendo, se era algum efeito colateral do excesso de carne. Aí ele explicou que não é assim também, né, gente? Não é que o caldo de ossos sozinho faz milagre. É que quando o seu organismo está nutrido o suficiente de proteína, o colágeno do caldo de ossos, ou o colágeno que você adquire, né? Custa um rim de caro, que é o colágeno em pó, esse colágeno, ele vai para a periferia, ele não vai mais para os órgãos essenciais. Então, ele vai para a pele, cabelos e unha. E o cabelo, começou a nascer cabelo no Claudinho, na parte de baixo, que a gente racha de rir, uma coisa assim. E o meu cabelo escureceu num tanto que foi o cabelo, esse escurecimento do meu cabelo, que trouxe a minha filha para o caldo de ossos. Ela se interessou muito, foi confirmando que o cabelo estava escurecendo mesmo e aumentando o volume de cabelo. E ela passou, agora ela e o marido comem em todas as refeições, e ela não faz low carb, ela faz comida de verdade. Uhum. Diferente de mim, ela sempre cozinhou, faz a comida direitinho para a família, e ela coloca no arroz, coloca no feijão, coloca nos legumes, mas ela aumentou a quantidade de proteína também. Uhum. E eles consomem todo dia também e está sentindo uma mudança. Ela vai faz 50 anos agora, nos próximos meses, mas você não dá também a idade dela, abdômen chapadinho e tal. E graças ao caldo de ossos mudou, até parou de fazer preenchimento, disse que não ia fazer mais preenchimento, que estava se sentindo ótima. Nossa! Então, esse é o segredo. Esse é o segredo da pele, do cabelo. Alimentação, primeiro, e complementação. Vamos dizer assim, o caldo de ossos é um suplemento, né? É um suplemento nutritivo, né? Que tem esse benefício. E assim, o exercício físico também ajuda na distribuição, né, da gordura corporal. Por exemplo, eu nunca tive cintura. Agora, eu formei cintura. Por quê? Porque por conta do exercício de costa, né? Você vai abrindo, você vai afinando a cintura. Então, é o conjunto da obra, né? Não tem muito milagre, é o conjunto todo. É alimentação, exercício,
Um bom sono, hidratação é essencial também, né? Não adianta você fazer tudo isso e não tomar água, porque o seu organismo também não vai funcionar direito. Uhum. Não é esse conjunto. Muito legal, essas dicas ótimas. E o pessoal pedindo a receita aí, né? A doutora Andressa disse que tem no seu perfil também, né? A receita do caldo de ossos e que ela segue também. Eu gosto muito, Silvia, de Sim. usar o caldo de ossos nos jejuns prolongados. Então, primeiras vezes que eu fiz o jejum, pela reposição de eletrólitos do próprio caldo de osso, né? Então, eu colocava aquele osso com tutano dentro e colocava a ferver e um pouquinho de sal integral, enfim, ficava muito bom e uma reposição eletrolítica muito ótima, né? E sem contar com o colágeno natural, né? Que nem tu falaste, hoje eu suplemento com colágeno, então aqui na Alemanha a gente acha facilmente colágeno em cápsula, então eu tomo diariamente colágeno, né? Por todos os benefícios aí que a gente conhece. Mas muito legal, vou dar uma olhada na tua receita também do caldo de ossos aí, porque caldo de ossos eu nunca vi ninguém falar mal, assim. Não, Eu acho que é uma coisa não tem. unânime para quem segue diferentes abordagens, né? É uma coisa muito Está que lá faz nos muito bem. destaques, né? Tem um destaque só de caldos de ossos e os 3 primeiros posts do perfil são de caldos de ossos. Agora você tocou num ponto importante também para essa coisa da flacidez, de melhora da qualidade de pele, é o jejum, né? Uhum. Porque o jejum acima de 24 horas, você pode discorrer melhor do que eu fiz muito, você tem a autofagia. Uhum. Então, principalmente as peles, eu tinha um pescoço muito pelancudo. Era um negócio assim. O meio das pernas, eu tinha. Aqui ainda sobrou um pouco, né? Ainda tem um pouco, mas era muita pele. Sobrava assim, você puxava assim, sabe? E o jejum mais prolongado, eu não faço mais que 70 horas. O meu Uhum. máximo é 70 horas. Eu sou mais frequente para fazer um OMAD e até 48 horas. Isso eu faço com mais frequência. E aí eu usufruo ainda um pouco da autofagia, né? Isso é uma coisa muito importante para falar para as pessoas desse benefício do jejum, além de todo o restante, né? Para mim, a autofagia é importante, mas a melhora na cognição, a melhora na acuidade mental, no raciocínio, é o que mais me atrai no jejum. Eu sou adepta do jejum. O Claudinho não está liberado para fazer jejum longo ainda. Uhum. Ele começou agora com esse protocolo da Lion. A Betina liberou para fazer até 20 horas, Uhum. né? De 14 a 20 horas, e é o que a gente tem feito todos os dias. Mas aí, neste protocolo de 14 a 20 horas, você não entra no processo de autofagia, né? Uhum. Você melhora outras coisas, mas não entra no processo de autofagia. Perfeito. Obrigado que tu tocaste nesse assunto aí também, Silva. Para quem não sabe, a autofagia, então, é a renovação celular, né? Então, a célula entra num estresse, na verdade, e ela se autodestrói, né? As células, principalmente as células que já estão gastas, que já estão mal formadas, né? Então, foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, na verdade, foi um japonês que fez vários estudos, né, comprovando essa renovação celular e principalmente, então, a partir das 24 horas, como tu bem falaste, Silvia. Então, hoje a gente não sabe certamente a partir de que ponto, né, diz que é muito individual também, mas existe certos indícios que mostram a partir de 24 horas, então, de jejum, o corpo já começa esse processo de renovação celular. Eu sou adepto do jejum e sou muito fã. O jejum, na verdade, me salvou, né? Porque eu emagreci muito com a bariátrica, depois acabei engordando 30 quilos de novo. Então, muita gente tem esse efeito de sanfona, né? A bariátrica não resolve os problemas. Então, foi realmente o jejum aí que me ajudou a manter uma saúde relativamente boa e utilizo já faz 7, 8 anos que eu faço jejum. E eu faço protocolos alternados, Silvia. Eu faço uma vez por mês o jejum de 3 dias, daí no mês seguinte eu faço o jejum de 5 dias, no outro mês eu faço de 7 dias e volto o ciclo. Então, uma vez por mês eu sempre faço um jejum prolongado, exatamente. E aí, nos dias que eu não estou jejuando, então eu sou carnívoro. Raramente tem uma exceção. Eu estava comentando outro dia com a doutora Andressa, veio uma melancia brasileira aqui na Alemanha, no mercado. Eu adoro melancia. Eu disse, não, vou abrir uma exceção, vai uma melancia. Enfim, então, abre exceções, assim, não sou aquele carnívoro estrito também,
E eu acho que é importante a pessoa se conhecer, se autogerenciar. Eu gosto também no chocolate 90% cacau, 85% cacau, então chocolate amargo de vez em quando. Aí o pessoal pergunta, mas pode na carnívora? Eu digo, olha, pessoal, existem controvérsias, depende do tipo de carnívora que você vai fazer. Numa Lion Diet, com certeza não, numa carnívora estrita, com certeza não, mas que nem diz o Henrique Outram também, né? Existem carnívoros aí que 30% da dieta vem de carboidratos bons, né? Você não vai abrir mão de um brócolis se você gosta de um brócolis, não vai te fazer mal para a tua saúde inserir esses alimentos. E é muito individual, então eu acho que cada um tem que experimentar, e essa que é a mensagem que fica, né? Se experimentar, se observar, principalmente ter um diário, né? Ter um diário, anotar tudo como é que se sente durante o dia, porque depois, quando você sair desse processo, você vai poder ler e vai poder se lembrar, realmente, meu sono melhorou quando eu estava nessa estratégia, ou meu humor melhorou quando eu estava naquela estratégia. Então, é um autoconhecimento. Aí, falando de sono, Silvio, olha, eu fico monitorando meu sono, tenho um anelzinho aqui, ó. Engenheiro, né? Tem que medir tudo, né? Eu meço o sono também. Então, é muito, muito bacana, é um autodescobrimento, né? Eu achei interessante o que você falou. Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu sou uma vendedora, mas aqui na internet não. Aqui na internet eu gosto de compartilhar o que eu aprendi, as minhas experiências, porque eu fui muito, muito, muito abençoada com encontros aqui na internet. Eu estou viva hoje graças ao encontro na internet. Então, para manter o peso, a gente sempre tem todo mundo tem uma receitinha, né? A minha receitinha, além da proteína, quer dizer, não economiza na proteína, a base da alimentação é proteína. Fez uma extravagância num dia, no dia seguinte, começa com proteína, reforça a proteína. Segundo, todo mundo fala, a balança não reflete o peso correto. Mas a balança não pode ser negligenciada. Eu me peso toda segunda-feira. E se eu não me pesar, alguma coisa está errada, é porque eu fiz muita esborna e estou com medo de encarar, aí eu volto lá no meio do dia e peso. Me peso toda segunda-feira. Terceiro é ter uma calça jeans para mulher, uma calça padrão. Aquela calça que fica perfeita em você, justinha, a cintura folgada, tal, que você se acha dentro daquela calça. Essa calça você tem que vestir com frequência. Se você não está vestindo essa calça, alguma coisa está errada, a sua mente está te boicotando. Então, vista aquela calça toda semana. E terceiro, o que eu aprendi com a Carol Deschamps também, o diário alimentar. Não abandone o diário alimentar. Se você deixar de fazer um desses 4 pilares, toma a tenência que alguma coisa está descambando. Aí você volta para o prumo, tá? Essa sugestão. Não é um conselho, é uma sugestão que é o que funciona para nós aqui, tá? Não dá... É assim, obesidade, assim como diabetes, não tem cura. Né? Você tem uma remissão, você tem um controle, tá? Mas não tem cura. Não tem cura. Você, uma vez obeso, sempre o seu organismo vai querer voltar para o peso máximo. Por quê? Porque é um mecanismo de preservação da espécie. Essa concentração de gordura é para suportar as épocas de escassez. Só que agora nós vivemos num ambiente obesogênico, não escassez. Nós não temos mais escassez, né? Então, se você extrapolou um pouquinho, se armazenou um pouquinho de gordura, você tem que correr atrás, meu amor, porque não vem escassez aí para você. Você tem que correr atrás, fica esperto e corre atrás. Então, para evitar ter que correr atrás, usa esses 4 parâmetros aqui que você se mantém na linha, como a gente está aí há quase 4 anos, certinho, mas assim, saímos, né? E o pessoal pergunta, mas se você nunca faz exceção? Eu tenho um detalhe. Eu sou comedora compulsiva, como eu disse, eu me conheço, você citou a melancia. Melancia, para mim, é unidade. Eu não vou comer um pedaço de melancia. Não existe essa possibilidade. Ótimo, eu adorei essa. Não existe essa possibilidade. Banana, para mim, é uma dúzia, entendeu? Eu não vou comer uma bananinha, não vou comer. Então, eu me conheço. Eu tive crise de compulsão com cenoura num restaurante. Nossa.
Você imagina a vergonha, eu catando cenoura do prato do Cláudio. Você percebe? Uma senhora fina como eu, idosa, fazendo um vexame desse. Então, eu não me dou esse desfrute, entendeu? O Claudinho não. O Claudinho passa aqui numa doceria que ele curte, a Offner, ele vai lá, come uma tortinha de morango, eu fico no meu café, e ele sai pleno, volta para a dieta normalmente, não tem... Eu não durmo à noite. Se eu comer um doce, eu não como há anos, né? Mas se eu comer um doce normal, eu acho que subo as paredes, assim. A gente introduziu um pouquinho de fruta, eu tive que parar numa semana, porque não tem condição. Nem frutas cítricas, nada, nada, para mim funciona. Então, é autoconhecimento. É autoconhecimento e individualidade. Agora, eu tenho todas as frutas em casa, porque não é porque eu não dou conta de comer que o Claudinho vai se privar. Então, ele controla também, como ele é diabético, em remissão, ele não come uma fruta isolada, come só depois de uma porção grande de proteína, come esporadicamente. E chocolate é a mesma coisa, tá? Eu já nem posso comer chocolate, porque tem níquel e histamina, eu sou intolerante, mas quando eu pego também, aí é o que tiver. É o que tiver, 80, 90, quantas barras tiver, quantas barras eu vou comer de uma vez até passar mal. Então, é autoconhecimento. Perfeito, perfeito. Autoconhecimento é tudo. E foi interessante quando tu citaste a palavra autoconhecimento, a doutora Andressa também escreveu nos comentários autoconhecimento ao mesmo tempo. Vocês estão em total sintonia, só para avisar. Silvia, muita gente fala, essa dieta carnívora é muito radical. Nossa, imagina só comer carne, ou a Lion Diet, né? Só comer alimentos de ruminantes, é muito radical. Existe essa pressão social muito grande, né? Assim, a gente vai numa festa, os amigos dizem, não, mas só um pedacinho de pão não vai fazer mal, só um docinho não vai fazer mal. Como é que vocês lidam com isso? Bom, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? E as pessoas do meu relacionamento sabem disso. Então, periga a pessoa dar um palpite e receber uma resposta atravessada. Adorei, adorei. Não, primeiro eu vou dizer não, obrigada. Né? Aí, se a pessoa insiste, eu vou dizer de novo não, obrigada. Aí, na terceira vez, eu dou uma resposta atravessada. Também não sou assim tão grossa, né? Mas, assim, as pessoas me conhecem, né? As pessoas do nosso círculo me conhecem. E, por exemplo, nós fomos a um casamento chiquíssimo de um sobrinho nosso. E o jantar tinha muita proteína, né? Muita coisa boa. Eu comia proteína, deixei as outras coisas. E tinha uma mesa de doce alucinante, alucinante. Era um negócio assim. Eu escolhi um doce para provar, comi um camafeu, achei dulcíssimo, achei enjoativo. Comi metade, deixei metade, entendeu? Então, muda também. Eu acho que muda o seu mindset e muda também o seu paladar. O nosso paladar é muito para isso. E, assim, quando nós estamos em algum protocolo como esse, por exemplo, ele tem um objetivo muito claro, então nós não podemos quebrar. Então, a gente avisa as pessoas. Se tem algum evento, a gente já comunica, olha, domingo mesmo, os amigos nos convidaram para almoçar, eu falei, olha, nós estamos numa dieta estrita, tal, 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 vamos deixar para uma próxima vez, entendeu? É ser transparente e também você tem que ser honesto consigo mesmo. Tá? O que você vai privilegiar, a sua saúde ou o outro? Né? Perfeito. É uma escolha. O Claudinho sempre diz isso, a vida é feita de escolhas. Eu até coloquei uns stories esses dias, nós estávamos numa padaria, que é uma das padarias preferidas dele aqui da região, e nós tomamos um café, e ele no meio, até a sobrinha dele comentou como que o tio Ogro resistiu. E resistiu. E a garçonete, que está acostumada com a gente, veio, vai uma tortinha hoje. Perfeito. Essa amplitude aí do sabor, a gente observa também nos jejuns prolongados, né, Silvia? A gente faz jejum de 5 dias, 7 dias, quando a gente quebra o jejum, que a gente coloca aquele abacate com aquele azeite de oliva em cima, assim, parece que tudo tem um sabor especial, assim. E com certeza o corpo se adapta. Depois você vai experimentar um doce e você vai dizer, não, nossa, que coisa horrível, isso daqui tá muito doce.
A mesma o café com açúcar, né? Tomei café com açúcar toda a minha vida, né? Quando eu comecei a fazer jejuns, eu removi o açúcar do café. E alguns meses já atrás, fazendo um experimento, eu resolvi colocar de novo açúcar no café, só para lembrar como é que era. Nossa, que coisa horrível! A gente não sente o gosto do café. Não dá para tomar, então é muito interessante como o corpo também ele se adapta, né? Nossa, Silvio, eu tô nervoso aqui, nós estamos acabando o tempo da live, ficou muito assunto ainda aberto. Eu te agradeço de coração pelo teu tempo, do Cláudio aí também. Siga firme aí o que tu tá fazendo, o que vocês estão fazendo aí, divulgando toda a experiência de vocês. Tá salvando muita vida, porque a informação que chega nas pessoas é a implementação na realidade, né? Na vida real, né, Silvia? Não é aquela teoria que se busca nos livros. Eu adoro ler, eu acho que é importante também se informar antes de fazer qualquer mudança e principalmente buscar um profissional também habilitado para isso. Mas assim, é no dia a dia como que se faz os problemas que se enfrenta e como que é possível passar por cima desses problemas. Parabéns aí pelo teu exemplo do Cláudio aí, sigam firme, a gente com certeza vai ficar em contato e quando vocês estiverem aqui na Terra da Salsicha, nós vamos fazer um churrasquinho bem, bem legal aí para comemorar junto essa carnívora. Vamos ter. Eu que agradeço, Claudinho também aqui agradecendo o convite. Ficamos sempre à disposição. O que você precisar, nos seus cursos, o que você precisar, você pode contar com a gente. Agradecemos também a companhia de todas as pessoas que ficaram conosco até agora, num horário muito atípico, né? Então, agradecemos a companhia de todos que estavam aqui conosco. Isso aí, muito obrigado, pessoal, pela interação, pelos comentários aí, foi muito legal. É muito mais viva a live quando a gente tem essa interação, essa troca de experiência aí. Muito obrigado de novo. E fiquem com Deus e até a próxima. Dele carne aí que não tem erro. Fiquem com Deus aí, Silvia. Tchau. Um abração para todos. Obrigada, beijo, obrigada. Tchau, tchau.